Olá, peçonhas, tudo bem? Esse final de semana, no domingo, nós encerramos as atividades do Dia Mundial da Criatividade e esse vídeo é para falar sobre uma das principais perguntas que eu recebi ao longo da performance. Eu vou repetir essa pergunta na voz da minha amiga Luana. Ela disse assim: "Ih, maluco, como é que tu meteu a bolinha transparente aí no rolê?" E a resposta é bem simples. Existe uma técnica chamada velatura, através da qual a gente consegue reproduzir efeitos de transparência na pintura. E ao longo desse vídeo eu vou falar sobre algumas formas que a gente consegue alcançar esse efeito de velatura. A primeira delas é na tinta acrílica, que é o material que eu utilizei para fazer esse quadro. Eu conheço, né? Talvez existam mais, mas eu conheço três jeitos de fazer isso com a tinta acrílica. O primeiro é utilizando o medium, que é como se fosse a tinta acrílica sem o pigmento, só a base da tinta, certo? Então é como se fosse uma cola. O pessoal da indústria química da pintura vai me matar se me ouvir falando isso, mas é uma comparação tosca para explicar do que se trata. Você tem a cola e você tem a cola colorida. O medium é a cola, certo? Então é um material acrílico desprovido de pigmento. Através do medium e do acréscimo gradual de pigmentos nessa substância, você consegue níveis de opacidade diferentes. Obviamente, à medida que você vai acrescentando mais pigmento, a tinta vai se tornando mais opaca. Outra forma de conseguir isso é diluindo a tinta acrílica na água. Você pega a tinta do pote, trabalha ela na sua paleta, alcança a cor que você gostaria e a partir disso você acrescenta a água. E aí, acrescentando água, você vai automaticamente deixar essa tinta, esse material menos opaco. A definição de velatura é o acréscimo de camadas finas de tinta ou verniz sobre uma pintura pré-existente. A ideia é que você acrescente a imagem sem tampar o que está no fundo. Então, nessa imagem aqui, eu desenvolvi primeiramente o fundo, o carrinho, e depois eu fui acrescentando as camadas da bolinha de sabão. Assim, eu pude trabalhar essa translucência da minha cor. Como a tinta estava diluída, ela era acrescentada, ela começava a participar visualmente da pintura sem tampar o que estava por trás. Se eu usasse uma camada muito densa dessa tinta, ela ia simplesmente tampar totalmente o que eu havia pintado previamente. Esse não era o meu objetivo. E a terceira forma de conseguir a velatura com a tinta acrílica é uma forma complementar, que ela não se aplica só à acrílica, mas a todos os materiais líquidos que você estiver usando, é simular a técnica do guache seco, em que não se acrescenta água à tinta. Então você vai no potinho, suja o pincel, suja a cerda do pincel com aquela tinta, tira um pouco do excesso no seu guardanapo ou paninho que você estiver usando para limpar o pincel e você arrasta esse pincel sobre a sua tela ou qualquer outro suporte que você estiver utilizando. Quando você faz isso, você espalha essa tinta de forma mais tosca sobre a tela. Talvez não seja a forma mais fluida de se espalhar o pigmento, ele deixa um pouquinho de textura, mas é super interessante, porque isso registra o fluxo da pincelada. Isso registra o gesto que o artista executou para chegar naquele resultado. Eu, particularmente, acho isso muito bacana. Aqui eu tenho um outro exemplo em pintura a óleo em que eu utilizei essa técnica de velatura. Primeiramente, eu utilizei o efeito de transparência porque é uma pintura que fala sobre artistas desconhecidos. E então eu estava numa semana que eu estava pensando muito sobre mulheres ao longo da história da arte, pessoas pretas que foram embranquecidas, e eu precisava tratar esse tema com um material que desse ares de invisibilidade, que era o tema que eu estava trabalhando. Como que eu ia representar visualmente a invisibilidade? Através da transparência. Esse foi o recurso narrativo que eu encontrei. Aqui, onde está escrito artista desconhecido, eu utilizei apenas óleo de linhaça, que é o equivalente ao medium da tinta acrílica. É um óleo que não tem o pigmento. Ele tem essa tonalidade amarelada, mas é a tonalidade da substância. Eu não acrescentei nenhum pigmento amarelo aqui. E eu utilizei essa camada em cima de uma camada que eu já havia feito, que era esse fundo, que parece um tecido, uma névoa, sei lá o que estava na minha cabeça nessa semana. Então ficou essa transparência aqui. E outra coisa foi esse vidro aqui embaixo, ó, que ele também foi pintado
sobreposto ao que já existia na pintura previamente. E aqui, ó, como eu não podia acrescentar a tinta diluída, eu fiz aquela técnica de arrastar o pincel com a tinta densa. Na pintura a óleo, as coisas são um pouco diferentes. Uma vez que na acrílica você pode acrescentar a tinta diluída e na óleo isso não é possível, porque se você acrescenta a tinta diluída sobre a tinta densa, a sua tela pode trincar. O motivo disso é porque a tinta óleo ela é solúvel em terebentina e esse elemento sobreposto ao óleo já mais denso pode causar uma rachadura na pintura. Outra coisa interessante sobre o óleo de linhaça, que é importante ressaltar aqui, é que ele tem uma textura brilhante. Eu não gosto de utilizar isso nas minhas pinturas. Normalmente eu gosto de uma textura fosca nos meus quadros. Uma das limitações que a tinta a óleo oferece é que quando a gente dilui ela na trebentina, ela não pode ser acrescentada sobre uma camada de tinta mais densa. Então, se você faz isso, a sua pintura vai trincar ao longo do tempo. Então, o que acontece? Você tem a opção de acrescentar o óleo de linhaça, que vai dar um pouco de brilho para sua pintura. Eu, particularmente, não gosto. Ou você tem a opção de usar essa técnica de ir arrastando o pincel com pouco pigmento para sugerir a ideia de translucência, de transparência, que é a técnica que eu utilizei aqui na acrílica e que eu utilizo na maioria das minhas pinturas a óleo, porque eu gosto de evitar a textura brilhante do óleo de linhaça. Aqui, para mim, ela fez sentido, porque ela não está sendo acrescentada a um pigmento. E aí, dependendo da condição de iluminação a que eu sujeito a minha obra, ela fica mais ou menos brilhante. E como é uma letra que tá para ser percebida num segundo momento, a partir de um olhar mais demorado, eu acho interessante esse brilho, nesse caso específico. Certo? Então, tipo, você vai avaliar de acordo com cada pintura que você estiver fazendo, se você quer um negócio brilhante, se você quer um negócio mais opaco, enfim, são escolhas pessoais de cada um que estiver pintando. Nesse vídeo eu falei sobre formas de se alcançar o efeito de transparência na pintura. A pintura é um campo muito aberto que permite muitos testes, inclusive que você desenvolva seus próprios meios. Tudo depende da solubilidade do material e de como você acrescenta ele gradualmente na sua imagem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que se inscrevam no canal para mais conversas como essa.